A gente vai estar abordando um tema bastante importante relacionado a projetos de estruturas de concreto armado, que são as classes de agressividade ambiental, conhecidas aí como CA, definidas pela NBR 6118/2014 para estruturas de concreto armado e protendido. Então, a norma brasileira apresenta 4 classes de agressividade ambiental, que são as classes 1, 2, 3 e 4, agressividades fraca, moderada, forte e muito forte, o que é um parâmetro um pouco subjetivo, assim como também é um pouco subjetivo a classificação de ambiente da norma, onde diz que uma agressividade fraca seria uma estrutura em ambiente rural ou submerso, uma agressividade moderada seria uma estrutura em ambiente urbano, uma classe forte seria uma estrutura em ambiente marinho ou industrial e muito forte em ambiente industrial ou respingos de maré. Então repare ali que ambiente marinho e respingos de maré é um pouco parecido, né? Mas respingos de maré seria aquela estrutura mais atacada, né, pelo sal, pelo mar, né, com uma plataforma, como a gente vai ver alguns exemplos na sequência. Então essas são as 4 classes da norma brasileira, são menos classes do que são apresentadas, por exemplo, por normas europeias, onde a gente tem, né, uma definição um pouco maior dessas classes. A gente tem mais ou menos 20 e poucas classes de agressividade ambiental segundo o Código Europeu, né, onde a gente tem estruturas que não têm risco nenhum de deterioração, que eles chamam de classe X0, que seria mais uma questão desértica, por exemplo, estruturas submetidas a problemas de carbonatação, estruturas submetidas a problemas com cloretos, cloretos de água do mar, estruturas submetidas a congelamento, que é um problema bem mais raro aqui no Brasil, e estruturas submetidas a ataques químicos, né, mais relacionada à nossa classe 4. Ok? Então é um pouco diferente e simplificado, mas funciona de certa forma. Classe de agressividade ambiental, que é bastante importante da gente sempre frisar, que está relacionado à durabilidade das estruturas, como a gente vai mostrar na sequência. Então, o primeiro exemplo, né, que seria, segundo a nossa norma, uma classe 1, a segunda norma europeia seria aquela classe X0, em que nem teria risco de deterioração, tem as estruturas desérticas. Né? Então, a gente está vendo aí as pirâmides do Egito, com mais de 4.000 anos, não é concreto armado, obviamente, mas são estruturas que só estão ali ainda devido ao processo de deterioração que ocorre de forma realmente muito, muito, muito lenta. O segundo exemplo aí para a classe 1, né, seriam as estruturas rurais, né, onde a gente tem pouco problema de emissão de gases, né, dos dióxido de carbono, enxofre, né, pouco problema de cloreto, certo? Mas claro, existe problema de carbonatação, porque a gente tem umidade, né, mesmo que de forma mais lenta. Então é a classe de agressividade ambiental 1, ambiente rural. Classe 2 são os ambientes mais urbanos, onde a carbonatação já se torna muito mais importante, né? A questão da emissão dos automóveis. Né? Classe de agressividade ambiental 3, então a gente tem aí a questão dos ambientes marinhos. Né? Então a gente tem todas esses edifícios, por exemplo, no litoral, né, que não estão diretamente submetidos aos respingos de maré, ou seja, né, a maré em princípio não é para chegar, né, no alto desses edifícios, apenas a maresia, certo? Mas é sem dúvida, né, já uma estrutura com um risco de deterioração mais elevado. Né? A gente, quem é que nunca teve uma bicicleta na praia, né, que viu ali ela oxidando suas partes metálicas ao longo do tempo, né, devido aí à agressividade do ambiente. Classe de agressividade ambiental 4, a gente tem o um exemplo aqui, os respingos de maré. Né? Então, a gente tem uma plataforma onde as ondas pegam, batem. Né? Então, por exemplo, esses pilares todos aqui, se eles não tiverem as condições de projeto adequadas, eles vão, em pouco tempo, acabar, né, deteriorando e vai ser necessário algum tipo de manutenção urgente ou mesmo pode acontecer o colapso da estrutura, né, após alguns anos. Classe 4 também são as estruturas submetidas aí a ataques químicos. A gente tem bastante problema aí com estações de tratamento, indústrias em geral. Bom, então como é que a norma brasileira ela define que a gente tem que tratar o problema da agressividade ambiental? Essencialmente, ela coloca 3 grandes itens, certo, que vão ser determinantes para a durabilidade das estruturas.
certo? Primeiro, qualidade do concreto. Segundo, espessura do cobrimento das armaduras. E terceiro, a abertura de fissuras. Muito importante a gente sempre ter em mente, quando pensa em agressividade ambiental e estrutura de concreto armado, é que devemos preservar a vida útil da estrutura. Ok? Então, esses critérios mais restritivos, eles acabaram surgindo na revisão da norma de 2003. Então, até 2003, a nossa NBR não era tão criteriosa, acabava admitindo, né, digamos, condições que hoje já não são mais aceitas. Vamos olhar que condições são essas. Primeiro ponto aí, a questão da qualidade do concreto, que é expressa, então, em relação ao água-cimento e classe do concreto. Então, a gente sabe ali que aqui a gente consegue ver a tabela, né? Mas a gente sabe que a relação ao água-cimento, quanto mais baixa, menos poros, né? Os chamados poros capilares interconectados que a gente tem no concreto. Então, quanto mais baixa a relação ao água-cimento, menos poros a gente tem, certo? E com menos poros a gente vai ter menos problema de permeabilidade da entrada de água dentro do material, em primeiro lugar, certo? Então, reparem que a norma ela coloca que na classe de agressividade ambiental 1, a relação água-cimento para concreto armado tem que ser menor que 0,65. E à medida que a gente vai avançando na norma, né, nas classes de agressividade, pega aqui a classe 2, a relação água-cimento tem que ser 0,60, pega a classe 3, a relação água-cimento tem que ser 0,55 e tu pega a classe 4, tem que ser 0,45. Quanto maior a classe de agressividade ambiental, ou seja, quanto mais agressivo for o ambiente, menor a relação água-cimento e, por consequência, menos poroso o meu concreto, certo? Uma característica que está muito relacionada à água-cimento, a gente sabe, é a classe, né? A resistência do concreto. Então, reparem, né, que é bastante proporcional, quer dizer, é inversamente proporcional a coisa, né? Mas à medida que a gente diminui a relação água-cimento, ou seja, a gente diminui a quantidade de água, né, no nosso concreto, a gente acaba aumentando a sua resistência. E a gente sabe que concretos mais resistentes, da mesma forma, são concretos mais impermeáveis, são concretos com menos poros e, né, por consequência, mais duráveis. Então, reparem aqui, né, que quanto maior for a minha classe de agressividade ambiental, maior a minha exigência relacionada à classe do concreto. Então, aqui a gente tem concreto armado, classe de agressividade ambiental 1, deve-se empregar em um concreto com classe C20 ou superior. Lembrando, né, que classe C20 significa um concreto com FCK igual a 20 MPa ou mais, certo? Classe de agressividade ambiental 2 para concreto armado, C25. Né? Classe de agressividade ambiental 3 para concreto armado, C30. Classe de agressividade ambiental 4 para concreto armado, C40. Ou seja, teria que utilizar aqui um FCK de 40 MPa ou mais. Né? Se a gente dá uma olhadinha aqui no concreto protendido, né, quando comparado ao concreto armado, a gente observa que é sempre ainda mais restritivo. Né? Concorda comigo? Então vamos olhar aqui. Ó. Relação água-cimento para concreto protendido, né, se eu estou na classe de agressividade ambiental 1, eu tenho que usar 0,60, ou seja, eu já parto, né, de uma relação água-cimento mais baixa que no concreto armado. Da mesma forma, a classe do concreto para agressividade ambiental 1, C25 ao invés de C20. Né? E vai aumentando aqui. Para a classe 2 eu tenho C25 para concreto armado e C30 para concreto protendido. C30 para concreto armado, quando a classe de agressividade ambiental é 3, C35 para protendido. E aí C40 para os dois para a classe de agressividade ambiental 4. Muitas vezes a gente imagina que essa diferença ela ocorre devido, sei lá, ao protendido precisar de concretos mais resistentes sob o ponto de vista estrutural. Mas isso é incorreto. Tá? Não é por esse motivo. A gente até pode precisar, mas quem vai dizer isso vai ser o projeto, certo? É o dimensionamento das seções transversais, das armaduras ativas e passivas, enfim. Aqui é realmente uma questão de durabilidade. Concreto protendido acaba precisando de materiais mais nobres. Por quê? Né? Bom, essencialmente, né, porque apesar do concreto protendido, como a gente vai ver, proteger melhor as armaduras, né, por estar mantendo tudo mais comprimido, né, todo o meu elemento mais comprimido, o grande problema é que se eu chego a ter um problema de degradação no concreto protendido, né, a consequência é muito mais grave, né, já que a armadura ativa ela funciona como uma força externa no sistema. Então, se eu perco, né, essa minha armadura ativa, ou seja, se eu tenho a corrosão das minhas cordoalhas, por exemplo,
ao longo do tempo eu posso vir, né, a perder força de proteção e, consequentemente, vai acontecer o colapso da estrutura ou algum problema muito sério. Certo? É por isso que a norma acaba colocando aqui condições mais restritivas para o protendido do que para o concreto armado. Muito bem. Então, esse foi o nosso primeiro tópico, né, relacionado à qualidade do concreto. Então, a gente sempre tem que pensar aqui em porosidade e durabilidade. Concretos mais porosos, né, que permeiam mais, duram menos. Concretos menos porosos duram mais. Ok? Muito bem. Então, aqui a gente tem, né, o velho exemplo ali da rapaziada fazendo a mistura do concreto em obra, né, tem que ter muito cuidado com a quantidade de água que entra, né, porque isso vai afetar diretamente a durabilidade. Certo? É um grande problema que a gente executa as estruturas hoje, né, sei lá, em 2021, mas vai ter que durar até 2070. 2071 para a gente falar em 50 anos. Imagina só, 2071 ninguém vai lembrar quem é que fez essa mistura de concreto. Então, reparem a importância de a gente comprar concreto de boas usinas e quando se faz em obra, fazer aí seguindo as boas práticas de engenharia. Certo? Aqui a gente tem uma figura onde a gente enxerga aí isso aqui é um elemento pré-moldado, né? Tá bem próximo, mas a gente enxerga, né, todos esses poros, certo? Isso aqui por problemas de adensamento, muito provavelmente, não exatamente a questão do concreto, né, da qualidade do concreto, que é um problema muito mais microscópico, certo? Mas dá para entender bem, né? Concretos, né, com muitos poros vão permitir a entrada de água, CO2, e a gente sabe que isso aí rapidamente vai degradando e as armaduras acabam entrando num processo de corrosão. Certo? Nessa figura a gente enxerga um outro problema, né, que são as armaduras que acabam ficando até meio aparentes, elas estão riscadas, né? Estão enxergando aqui? Então a gente tem nessa direção aqui horizontal e a gente enxerga 3 riscos verticais onde dá para ver, né, essas armaduras, certo? Bom, esse é um problema sério, né, que não está relacionado diretamente à porosidade do concreto, e sim à espessura do cobrimento das armaduras. Então, a norma 6118/2014 ela especifica quais são os cobrimentos mínimos para lajes, vigas e elementos estruturais em contato com o solo. Então, bem legal a gente ver aqui, né, que vigas e pilares para uma classe de agressividade ambiental 1 tem que ter um cobrimento de 2,5 centímetros, todas essas medidas aqui estão em centímetros, certo? E à medida que aumenta a classe de agressividade ambiental, reparem que esse cobrimento vai aumentando. Começa em 2,5 para vigas e pilares, vai para 3, vai para 4 e vai para 5 numa classe de agressividade ambiental 4. Certo? Então ele vai aumentando bastante, né? 5 centímetros já é uma coisa que realmente sobra bastante concreto para fora, os elementos acabam ficando bastante grandes. A gente chama a atenção aqui, né, que a classe de agressividade ambiental 3, que no caso de uma construção no litoral seria o mínimo que a gente deveria empregar, requer para vigas e pilares aqui 4 centímetros de cobrimento, 4 centímetros. Né? E aí se a gente se reporta a construção daquele sobradinho que a gente está acostumado a ver no litoral, né, é difícil ver um cobrimento de 4 centímetros para vigas e pilares. É ou não é? Tá? Bom, mesma coisa que a gente tem para concreto protendido, né? Lajes e vigas em concreto protendido, pilares também, a norma coloca, apesar de menos comum. Mas, da mesma forma que a gente tinha com relação aos FCKs, a qualidade do concreto, novamente aqui a gente observa que as condições para protendido são mais restritivas do que para vigas. Né? Reparem que no protendido, do que para concreto armado, perdão. Né? Reparem aqui que para vigas, por exemplo, de concreto protendido, na classe mínima, na classe de agressividade ambiental 1, a gente tem 3 centímetros de cobrimento, enquanto que no concreto armado a gente tem 2,5 centímetros. Né? Se a gente pega aqui a classe 2, a gente tem 3 centímetros para concreto armado, 3,5 para concreto protendido. Né? E isso vai seguindo até o final. Por que isso aí acontece? Bom, da mesma forma, né, que eu estava comentando antes, estruturas em concreto protendido, né? Se a gente tem o problema da degradação das cordoalhas, a gente tem um problema muito mais grave do que no concreto armado quando as armaduras são passivas, certo? Então a gente tem que garantir bem essa proteção. Okay? Então nós já vimos 2 itens, o primeiro a qualidade do concreto, o segundo a espessura do cobrimento das armaduras. Vamos ver agora, né? Bom, aqui a gente tem mais algumas imagens, certo? Relacionadas à espessura do cobrimento, vocês conseguem ver aqui em destaque as armaduras, né? Aí num pilar mal construído, né, aqui com uma casquinha de cobrimento, né, muito pequeno, isso nem parece concreto, já parece até um reboco, né?
Mas isso aqui acaba não garantindo de forma nenhuma, né, a proteção dessas armaduras. Vai acontecer a corrosão, né, dessas armaduras internamente, vai acontecer o processo de estufamento, né, do cobrimento devido ao ganho de volume que o aço que oxida tem, né? Então o produto da corrosão é 7 vezes maior, né? Tem um volume 7 vezes maior do que o aço original, então isso acaba causando a expansão do aço, né, que entrou em corrosão. Causando essa expansão aparecem aquelas fissuras e depois o desplacamento, que é o que a gente está vendo nessa figura. Então tem que cuidar aí para garantir a espessura do cobrimento, ok? E o último tópico está relacionado à abertura de fissuras, certo? Reparem aqui que a nossa norma 6118, na sua tabela 13.4, ela especifica, né, que para concreto armado, né, a gente tem lá que para a classe de agressividade ambiental 1, a exigência de fissuração é que eu tenha um WK, certo? Uma abertura de fissura menor do que 0,4 milímetros. À medida que eu vou indo para ambientes mais agressivos, que seriam da classe de agressividade ambiental 2 e 3, eu tenho uma abertura de fissura máxima de 0,3 milímetros, e para a classe de agressividade ambiental 4 eu teria uma abertura de fissura de 0,2 milímetros. Certo? Isso faz todo o sentido do mundo, né? Uma vez que eu tenho ambientes mais agressivos, a fissura máxima que eu posso permitir na minha estrutura ela vai se tornando cada vez menor, exatamente porque eu não quero deixar que os agentes nocivos atmosféricos entrem dentro da minha estrutura. Então, vou deixando essa minha abertura de fissura cada vez menor. E essa abertura de fissuras é calculada, né, para uma combinação de serviço chamada de frequente, né? A gente tem aquelas três, quase permanente, frequente e rara. A gente utiliza aqui para essa verificação, segundo a norma, a combinação frequente. Quando o assunto é concreto protendido, a história é um pouquinho mais complexa, né? A gente sabe ali que concreto protendido nós temos 3 níveis de proteção, nível 1, nível 2 e nível 3, proteção parcial, proteção limitada e proteção completa, ok? E para cada uma dessas classes a gente tem verificações diferentes. Então vamos olhar primeiro o nível 1, a chamada proteção parcial, que é indicada para estruturas em concreto, estruturas utilizando o sistema de pré-tensão, certo? Com classe de agressividade ambiental 1, pós-tensão, classe de agressividade ambiental 1 e 2, então esse é o uso recomendado, né, para a proteção nível 1, ou seja, ao contrário, a gente deve utilizar a proteção nível 1 para esses usos, e a exigência de fissuração é que a gente tenha uma abertura de 0,2 milímetros ou menos, calculada para a combinação de serviço frequente. Quando a gente tem sistema de pré-tração, classe de agressividade ambiental 2, ou sistema de pós-tração, classe de agressividade ambiental 3 e 4, a gente deve empregar então o nível de proteção 2, que é caracterizado, né, por essas duas condições aqui. Primeiro, por uma combinação de serviços frequente, eu tenho que garantir o chamado estado limite de serviço de formação de fissuras. Ou seja, eu até posso ter um pouquinho de tração no meu elemento estrutural, mas essa tração tem que ser menor do que o limite de abertura de fissuras. Ou seja, posso ter uma tração muito pequena, mas menor do que aquela tensão de tração que fissuraria o concreto. E para a combinação de serviço quase permanente, eu tenho que garantir o chamado estado limite de serviço de descompressão. Ou seja, eu não posso ter tensões de tração no meu elemento estrutural. Ok? Então, isso seria a chamada proteção nível 2 ou limitada. E para a proteção completa, nível 3, ela é indicada então para situações onde a gente tem o sistema de pré-tração, classe de agressividade ambiental 3 ou 4. E repare, é muito parecido com o anterior, né? Só muda a combinação de serviço. Então, para uma combinação rara de serviço, que é a maior das combinações de serviço pela nossa norma, a gente tem que garantir o estado limite de serviço de formação de fissuras, o ELSF, e para a combinação frequente, a gente tem que garantir o estado limite de serviço de descompressão. Ok? Então, essas são as exigências da norma NBR 6118, no que confere a classe de agressividade ambiental e, né, tem esse intuito todo buscando garantir uma maior durabilidade das estruturas. Então, a gente tem, claro, nessa nossa conversa, a gente acabou vendo uma série de aspectos aí que exigem um maior detalhamento e eu fico aí aberto a perguntas. Um abraço a todos.